Do outro lado da área de operações, observava-se Ian Merrill. Sim, aquele Ian. Levantar-se da mesa como um homem saindo do próprio velório. O novo CEO, Ryan Callahan, nem sequer o olhou nos olhos. Consultava o celular de forma impaciente, como quem tem compromissos mais importantes que a reunião à sua frente. Estamos eliminando funções não essenciais, murmurou Ryan, já acenando para a segurança, como se Ian fosse um vírus a ser isolado. Ian não piscou, não hesitou. Apenas olhou para Ryan, depois para a estagiária do RH que se remexia perto da impressora. Vamos fazer isso direito, disse ele. Sem emoção, sem discussão. Como se já tivesse enterrado aquela empresa centenas de vezes na cabeça, e agora ela apenas o alcançasse. Foi nesse instante que se percebeu o gesto. A mão de Ian pairou sobre uma fotografia emoldurada sobre a mesa. Ele e Alan Worth, o fundador original, diante do primeiro armazém da Silvertree, com vigas de aço e cimento ainda fresco. Ian fitou aquela imagem como quem encara uma lápide. Em seguida, saiu. Sem cerimônia, sem despedidas, apenas foi. Se você acha que já entendeu tudo, continue assistindo porque a história só revela seu segredo mais impactante no final. E já aproveita e escreve nos comentários de onde você está assistindo. O fato é que ninguém na matriz parecia se lembrar. Ian não era um veterano inofensivo da área de logística. Ele era a razão de tudo funcionar. Enquanto Ryan e seu conselho estratégico se ocupavam instalando mesas de ping-pong e contratando influenciadores do LinkedIn, era Ian quem reconstruíra a cadeia de suprimentos depois do incêndio de 2009. Foi ele quem manteve a empresa viva durante o recall de 2014, quando as peças vindas de Guangdong chegaram todas com etiquetas erradas. E era ele quem aparecia sempre que metade da equipe estava fora em retiros de autoconhecimento ou outras bobagens do RH. Mas por usar colete de lã e almoçar todos os dias na mesma mesa, achavam que era parte do cenário, como um móvel antigo. Acreditavam que ele desapareceria como a tinta gasta no teto da copa. Aos poucos, o nome dele sumiu dos convites para reuniões. Suas sugestões eram anotadas e depois ignoradas. Até que um dia, puf, sumiu do organograma, substituído por um diretor de engajamento cultural e por um estagiário do TikTok que uma vez perguntou se a UPS era uma startup. Então, quando Ian foi dispensado, a maioria apenas deu os ombros. Uma pena, mas ele ia se aposentar de qualquer jeito, cochichou alguém perto da copiadora. Outro brincou que o dinheiro seria melhor gasto em mais uma parede de donuts veganos. O ar estava carregado de cafeína e confusão, mas Ian não parecia derrotado quando saiu. Parecia concluído, como um homem que acabara de fechar um capítulo e já começava a escrever o final. O que ninguém ali sabia, e que só viria à tona muito depois, era que Ian estava jogando um jogo que nenhum deles sequer imaginava existir. Durante 20 anos, ele havia guardado silenciosamente seus bônus, recusado aumentos e direcionado tudo para uma única meta, a propriedade da empresa. Aproveitou momentos de crise quando antigos sócios venderam suas ações por valores simbólicos e fez aquisições discretas por meio de pequenas subsidiárias inativas e fundos de investimento fechados para não chamar atenção. Ações legadas silenciosas da classe F, que a nova diretoria nem sabia que ainda existiam, estavam escondidas atrás de empresas de fachada, canalizadas por um fundo fiduciário cego que ele criara anos antes quando ainda ocupava um assento no conselho e tinha autonomia para gerir participações cruzadas, vinculadas a estatutos antigos que nenhum dos executivos modernos se deu ao trabalho de ler. E agora, o haviam demitido. Achavam que estavam cortando custos, acabaram por arrancar a espinha dorsal. Ian não foi embora de imediato. Ficou sentado dentro do velho Subaru empoeirado, estacionado há muito tempo no mesmo lugar, como se fosse parte da paisagem do prédio, olhando fixamente para frente, como se o para-brisa fosse uma tela de cinema passando cada momento em que Ryan Callahan o interrompera em meio a uma frase. Vamos manter isso em um nível elevado, Ian. Talvez logística não seja onde a inovação acontece. Precisamos de pensadores modernos no comando.
houve uma reunião em que Ryan pediu para a equipe de operações começar a chamar o armazém de arena de distribuição. Ian nem reagiu. Apenas clicou na caneta, anotou algo e seguiu em frente. Agora, sentado no carro, tranquilo como água parada, ele abriu o porta-luvas e puxou uma pasta azul marinho, papel tamanho ofício, divisórias e marcações em dourado já desbotadas, como cicatrizes antigas. Na capa, lia-se Silvertree Voting Trust, Class F Holdings. Dizem que seus dedos repousaram sobre aquela pasta como quem segura uma arma enterrada por anos, e agora era hora de desenterrá-la. Ele não ligou para o RH, nem para a esposa, nem para o amigo que certa vez o aconselhou a parar de se importar com uma empresa que nem sequer a mencionava mais na página Sobre Nós. Ligou para apenas uma pessoa, Evan Hoare, ex-cofundador e hoje advogado de um pequeno escritório no interior, ainda fiel à velha máquina de fax e ao café de cafeiteira italiana, o tipo de homem que lê estatutos como padres leem escrituras. Ian disse apenas 6 palavras. Ative a cláusula de conversão. Estou assumindo o controle direto. Avon não perguntou nada, apenas respondeu. Entendido. Eles nunca atualizaram os estatutos. Foi ali que tudo começou. O que ninguém percebeu, nem o jurídico, nem Ryan, nem o exército de consultores de reestruturação cultural, era que a participação de Ian não havia desaparecido. Estava oculta atrás de 3 empresas de fachada, um fundo fiduciário de voto cego e uma cláusula de 2001 que permitia converter as ações da classe F em direito de voto direto, a critério do titular. E ninguém jamais perguntou quem era o titular, porque ninguém se importava. Ian se deixou apagar, deixou que o esquecessem, mas ele não havia esquecido. Não esqueceu as férias perdidas para comprar mais meio ponto percentual na Série B, nem de ter vendido o segundo carro em 2007, quando a empresa quase não conseguiu pagar os salários, só para fazer um empréstimo ponte e garantir outro ponto percentual. Ele não se esqueceu de quando contrataram Ryan, recém-saído do fracasso de uma startup de estilo de vida, e pediram a Ian que o orientasse sobre a realidade da operação. Depois, apagaram o nome de Ian do resumo executivo 6 meses depois. 83,2%. Era isso que ele controlava. As séries antigas haviam sido arquivadas em um sistema contábil esquecido, anterior à migração digital. Ninguém mais as consultava. Os registros que Avon mantinha impecavelmente, guardados em uma gaveta trancada cuja chave só ele conhecia, mostravam a verdade. Ian não bateu no volante, nem gritou, nem acendeu um cigarro como em filmes de vingança. Apenas ajustou as saídas de ar, desligou o painel e tocou uma vez na pasta de couro. Eles acharam que o haviam conduzido até a porta de saída. Não faziam ideia de que ele, na verdade, acabara de entrar. Na manhã seguinte, o velho sino de bronze do escritório de advocacia de Avon Roar soou com um timbre cansado quando Ian entrou, do mesmo jeito que fizera 2 décadas antes, trazendo apenas uma apresentação de 3 slides em um acordo selado com um aperto de mãos. O ambiente ainda cheirava a papel jurídico e poeira, e o termostato marcava 19 graus. Avon sempre dizia, mentes frias pensam com mais clareza. Ao vê-lo entrar, Avon tirou os óculos com calma, como quem esperava por aquela visita há 20 anos. Não falaram sobre amenidades ou relembraram um passado. Apenas abriram a carta de fundação e começaram a traçar as marcas no papel de uma empresa da qual ambos nunca haviam realmente se desligado. E ao caminhar pelo armazém, Ian notou rostos conhecidos, e entre eles viu Kellen Delaney, a supervisora inflexível que sempre resolvia problemas antes que alguém os percebesse. Evan folheava as páginas enquanto Ian tomava um gole de café preto em uma caneca lascada, ainda exibindo o antigo logotipo da Silvertree, da época em que a empresa tinha um pinheiro de verdade e uma alma genuína. Aqui, disse Evan, apontando para uma seção próxima à margem inferior. Expansões do Conselho após 2015, nenhuma ratificada por votação dos acionistas. Nomeações de executivos condicionadas a garantias de liquidez da Série D,
todas sujeitas à aprovação da procuração. Ian assentiu, o que nunca aconteceu. Eles nem sequer perguntaram, respondeu Evan. Presumiram que a fundação estivesse morta, assim como você. Começaram a circular nomes, destacar nomeações e apontar inconsistências. Ryan havia preenchido o conselho com aduladores, pessoas pouco ligadas à conformidade, mas obcecadas por estratégia e aparência. Abutres que agradavam investidores que assistiam às teleconferências trimestrais como se fossem palestras motivacionais, concordando com qualquer frase que incluísse palavras como sinergia ou crescimento ágil. Nenhum deles havia seguido os canais tradicionais. Por que fariam isso? Ninguém acreditava que a classe F ainda tivesse relevância. Ninguém imaginava que Ian ainda significasse algo. Então, ele pegou o celular e escreveu um único e-mail, sem alarde, sem ameaças, apenas uma linha. De acordo com minha autoridade como acionista, solicito o agendamento de uma revisão de governança. Enviou cópia para a assistente executiva, o consultor jurídico e todos os membros do conselho. Sem emojis, sem floreios jurídicos, apenas uma gravidade silenciosa. Em seguida, abriu o calendário corporativo, ainda tinha acesso pois o sistema não havia sido atualizado, e criou um evento. Assunto: reconfiguração. Sem pauta, sem ata de reunião, apenas uma palavra e um horário. Quarta-feira, 9 horas, sala de reuniões principal. O efeito começou de forma sutil. Algumas respostas confusas em responder a todos de assistentes que não entendiam o que se passava. Logo depois, o diretor jurídico pediu esclarecimento sobre a base de autoridade. Ian não respondeu. Não precisava. Os estatutos estavam anexados. Documentos originais, assinados à tinta, da época em que a empresa ainda alugava cadeiras dobráveis e possuía uma única copiadora que imprimia tudo de lado. Enquanto isso, Evan, com a precisão metódica de sempre, começou a protocolar discretamente a declaração de acionistas no registro corporativo estadual. Procuração antiga revogada, controle direto assumido, direitos majoritários exercidos, sem alarde, sem anúncios, sem manchetes. Mas, peça por peça, a mão de Ian deslizava pelo tabuleiro de xadrez, enquanto o outro lado estava muito ocupado promovendo a própria imagem no LinkedIn para perceber que estava sendo movido como peões. O novo império não se construía com ostentação. Era feito de notas de rodapé. Notas que Ian escrevera, Evan preservara e Ryan jamais se deu ao trabalho de ler. Ian não queria o cargo de volta. Esse nunca fora o objetivo. Ele estava preparando o terreno, e todos estavam prestes a engasgar com aquilo que acreditavam ser deles. Ryan Callahan estava no meio de um gole de seu café gelado artesanal de $19 quando o e-mail chegou. Assunto: reconstituição. Ele bufou e encaminhou para o departamento jurídico com um comentário. Os velhos fazendo o mesmo papel do Jerry Maguire, tentando salvar o negócio que ninguém mais parecia compreender. Depois, jogou o celular sobre a escrivaninha de madeira de demolição que insistira em colocar no escritório para aparecer rústico e autêntico, e voltou a decidir qual citação de reunião sobre startups usaria para abrir o próximo encontro geral. O departamento jurídico, porém, não achou graça. Andréa Morales, conselheira jurídica, afiada como lâmina e 2 vezes mais paciente, abriu o anexo, ajustou os óculos e leu a linha 47 dos artigos de fundação 2 vezes, depois novamente em voz alta. Cláusula 14b. Autoridade de governança da classe F, disse, a voz vacilante. Por maioria de acionistas via procuração ou conversão direta. Leu novamente com mais firmeza. Qualquer acionista da classe F com mais de 60% das ações pode convocar uma revisão emergencial de governança, realizar auditoria do conselho e remanejar nomeações executivas, sujeitas à ratificação do próprio conselho. Ryan recostou-se, dispensando-a com um gesto. Isso é cláusula padrão de 20 anos atrás. Agora temos estatutos da Série D. Andrea nem piscou. A Série D não anulou a classe F,
foram adicionadas em camadas, a menos que alguém tenha alterado formalmente a Carta Constitutiva, e quando digo formalmente, quero dizer com votação dos acionistas e registro estadual, a cláusula 14 ainda está em vigência. Ryan piscou, confuso. Pera, você está dizendo que ele pode mesmo? Estou dizendo que ele pode sim convocar essa reunião legalmente, interrompeu Andrea. Silêncio. Do outro lado da cidade, Ian estava em pé diante do Cais 4, no antigo centro logístico da empresa. O ar ali cheirava a pó de pallet, óleo de máquina e trabalho de verdade. Nada daquela fragrância de lavanda cuidadosamente escolhida do andar do bem-estar na sede. Era um lugar de aço e movimento. E para as pessoas dali, Ian não era apenas um ex-funcionário. Ele era parte do alicerce. Não achei que veríamos você por aqui de novo, gritou o operador de empilhadeira, o Sr. M, do alto do galpão. O crachá dizia Reggie e parecia o mesmo de quando Ian ainda supervisionava as operações pessoalmente. Eu poderia dizer o mesmo, respondeu Ian, apertando sua mão com firmeza. Caminhou pelo prédio, acenando para rostos familiares, observando quem ainda permanecia. Passou por Janet, na recepção. Ela interrompeu o que estava fazendo e lhe deu um sorriso discreto. Ainda usando a mesma jaqueta, hein, Sr. M? Ainda serve, disse Ian, batendo no distintivo da manga. Construí este lugar usando ela. Seguiram até o antigo escritório de canto, agora transformado em sala de descanso. Encontrou Nolan lá, gerente sênior de logística, um trabalhador incansável, nunca impecável, mas sempre confiável. Ian serviu café para os dois, usando uma cafeteira amassada que já devia ter uns 10 anos. Se eu precisar da sua opinião sobre alguma coisa, perguntou Ian em voz baixa. Eu aceitaria, respondeu Nolan sem hesitar. Você nunca quis crédito, só resultados. Sempre disse que o armazém não ligava para quem ganhava crédito, apenas para quem aparecia. Ian assentiu. Talvez eu precise que você apareça de novo, só mais uma vez. Lá fora, 2 estivadores encostados no parapeito o observavam sair. Ele realmente foi embora? Perguntou um. O outro balançou a cabeça negativamente. Não parece um homem que se foi. Parece um homem fazendo suas rondas. Eles ainda o chamavam de Sr. M. Ninguém os instruiu a isso. Nenhum comunicado oficial foi enviado. Nenhum e-mail de despedida. Era simplesmente quem ele era, mesmo agora. De volta à sede, Ryan tentou disfarçar o nervosismo marcando outro evento de integração da equipe e sugerindo emojis temáticos no Slack, para aumentar o moral. Mas a inquietação já se espalhava. O departamento jurídico estava em silêncio. A área de operações demorava mais do que o normal para responder. E alguém do financeiro acabara de solicitar a revisão completa do histórico de participações acionárias. Algo estava acontecendo. Nada chamativo, nada espetacular. Apenas inevitável. O PDF carregava lentamente e cada porcentagem era como um prego pressionando a paciência de Ryan. Ele ficou de pé ao lado da mesa de Andrea, exalando cafeína e irritação, enquanto o departamento jurídico examinava a lista preliminar de acionistas. Um simples pedido de conformidade, pensou ele. Apenas uma formalidade para ganhar tempo. Então, o cursor parou. Andrea não disse uma palavra. Apenas virou o monitor em direção a ele e apontou uma linha no meio da tela. Ryan cerrou os olhos, confuso, até que leu. Entidade: Ridge Pine Holdings LLC. Participação: 83,2%. Proprietária beneficiária: Silver Tree Voting Trust, anteriormente sob procuração, convertida em controle majoritário, direto, ativa. O silêncio veio primeiro. Depois, o calor. Como se todo o sangue em seu corpo tivesse decidido correr na direção errada. 83,2%. Ele soltou um grunhido, meio riso, meio enjoo seco. Mas que diados é isso? Isso não pode estar certo.
Andrea não levantou os olhos. Foi confirmado 2 vezes, respondeu. O fundo havia sido estruturado com ações legadas da classe F. Ian vinha adquirindo participações discretamente há mais de 15 anos, por meio de pequenas subsidiárias inativas. Mas por que isso não foi sinalizado? Retrucou. Por que ninguém? Por que você não me contou? Andrea deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa. Dentro havia um memorando de boas-vindas, antigo. Você foi orientado a solicitar uma revisão completa da tabela de capitalização durante a transição, explicou. Você recusou. Ele olhou para a pasta como se estivesse escrita em outro idioma. Pensei que o fideicomisso fosse apenas algo simbólico. Você presumiu? Respondeu ela, sem traço de impaciência, apenas com a precisão exausta de quem já repetiu aquilo antes. Você nunca perguntou quem detinha a procuração, então seguimos com a estrutura existente. As peças começaram a se encaixar na mente de Ryan, mas era como tentar segurar uma faca em queda. Ian nunca havia aparecido no registro principal. Seu nome não constava em nenhuma opção da série D, nem em grupo de votação, porque ele não quis. A conversão das ações da classe F em direito de voto direto era automática, prevista na cláusula de 2001, e não dependia de registro no sistema principal. Ele estava esperando. E agora, depois de ter sido completamente ignorado, não contratou advogado, não implorou por reintegração. Ele simplesmente puxou o maldito cordão do paraquedas corporativo. Um novo e-mail de Ian chegou. Assunto: pauta final da reunião do conselho. Ele clicou como se o arquivo fosse explodir. Havia apenas 5 itens: revisão da auditoria clínica, revisão do estatuto, reconstituição da governança, reestruturação da liderança e, por fim, redistribuição das vagas do conselho. Pendente. No sentido de que já estavam fora, só não sabiam ainda. Ryan afastou-se bruscamente da mesa e entrou na sala da diretoria, batendo a porta. Alguns funcionários mais jovens se assustaram. O estagiário que gerenciava as reuniões de cultura corporativa anotou mentalmente que cortaria o segmento de entrevistas daquela semana. Todos sentiram o impacto. O ar mudou, um cheiro de pânico misturado a perfume caro e lã fina. Ele andava de um lado para o outro, gritando ao telefone e exigindo falar com o chefe de relações com investidores. Mas mesmo enquanto o telefone tocava, sabia. Investidores não ligam para quem veste o terno, eles ligam para quem comanda. E Ian não tinha voltado apenas para recuperar uma mesa, ele tinha voltado para enterrar o regime. Em algum lugar do prédio, a impressora executiva começou a trabalhar, cuspindo cópias da nova pauta. Nada de alarde, apenas a preparação silenciosa para uma reunião que deixara de ser mera formalidade. Agora seria um acerto de contas. Às 8h58, a sala já estava lotada, ninguém falava. O silêncio não era respeitoso, era sufocante. Os executivos tomavam café, como se a cafeína pudesse servir de escudo. Ryan estava na cabeceira, maxilar travado, os dedos tamborilando rápido demais. Vestia um terno mais escuro que o habitual, menos para impressionar e mais para tentar conter o dano. Os investidores de Nova York, projetados na tela, não sorriam. Andrea, do jurídico, estava perto da porta, laptop aberto, expressão indecifrável. Então a porta se abriu e Ian entrou. Sem cerimônia, sem prancheta, apenas com o mesmo colete de lã e o andar firme. Não se sentou, não precisava. Colocou uma pasta na ponta da mesa e a abriu em silêncio. O único som era o ar-condicionado ligando. Vamos começar, disse Ian sem tremor, sem ênfase. Apenas a voz de quem esperou tempo suficiente. Vou ser breve, continuou deslizando uma página para frente. Esta é uma lista de todas as decisões executivas tomadas sem supervisão da maioria dos acionistas nos últimos 18 meses. Novas contratações, autorizações de despesas, trocas de fornecedores, consultorias de reformulação de marca, projetos de diversidade, equidade e inclusão, DEI, cultura, investimentos em plataformas. Aqui, apontou para uma coluna.
estão as aprovações orçamentárias originais. E aqui, os valores reais. Ele passou cópias à mesa. Agora quero fazer uma pergunta simples a cada um de vocês. Vocês analisaram essas despesas? Olhou para o diretor financeiro, Kaylen, que congelou. Não, foi aprovada pela área de estratégia, murmurou. E esta contratação? Perguntou a diretora de RH, empurrando outra página. Disseram que estava alinhada às prioridades dos investidores, respondeu rápido, olhando para a tela. E esta estratégia? Perguntou a Ryan, que já suava. Era um realinhamento ágil, respondeu ele trêmulo, aprovado pela força de trabalho de branding. Ian não sorriu, apenas piscou lentamente. Aquela sem revisão do conselho, sem relatórios e sem auditoria interna. Ryan tentou responder, mas nada saiu. Ian ajeitou as folhas diante de si. Esta empresa foi construída com cuidado, com controle e com responsabilidade. É por isso que nunca levantei a voz antes, porque não se trata de fazer barulho. Ele fez uma pausa breve, depois olhou para Andrea. Proponho um voto de desconfiança na atual estrutura executiva. Ninguém gritou, ninguém bateu na mesa, apenas um movimento inevitável, mãos se levantando, uma a uma. Até mesmo os 2 investidores na tela clicaram em sim. A moção foi aprovada, confirmou Andrea. Maioria alcançada, reestruturação autorizada. Ian fechou a pasta. Ryan inclinou-se, tentando resgatar a teatralidade que costumava usar para dominar reuniões. Você não pode simplesmente substituir toda a equipe de liderança da noite para o dia. Ian olhou diretamente. Engraçado, você conseguiu. Ninguém riu. Conforme a reunião terminava, alguns executivos se aproximaram de Ian, vozes baixas, tons submissos. Se houver um lugar para mim na nova estrutura, ficarei honrado. Sempre respeitei sua liderança. Diga onde posso ajudar. Ian apenas assentiu. Não estava ali para favoritismos, nem para desculpas. Ele veio para reorganizar a mesa. E agora, com todas as mãos levantadas, o castelo de cartas começava a ruir, silenciosa e precisamente. Ryan recostou-se, a voz tomada pelo desespero. Vocês não entendem de governança moderna. Não é assim que se lida com reestruturações no mercado atual. Você está enganado quanto à sua reputação. Eu construí a espinha dorsal da logística. Você criou dívidas. Silêncio. Ryan piscou, atônito, como se ainda tivesse autoridade, mas não tinha, não mais. Não naquela sala, onde todos os votos já estavam contados e todas as páginas assinadas. Ian não fez nenhum gesto dramático, apenas tirou um envelope grosso da pasta e o entregou a Andrea, que se levantou e distribuiu o conteúdo com a precisão de um advogado em sentença final. 10 envelopes, papel creme, com marca d'água da empresa, cada um com um nome escrito à mão em tinta preta. Cartas de demissão para toda a equipe executiva, inclusive Ryan, revisadas, autenticadas e com efeito imediato. Alguns olhos se arregalaram, outros se baixaram. Um executivo suspirou como quem já sabia que esse dia viria, mas torcia para estar errado. Ian observou em silêncio. Ele não havia vencido, apenas restaurado o que era seu por direito. A autorização para essas ações foi verificada, informou Andrea, mantendo o tom neutro. A conformidade corporativa está vigente. A indenização será paga conforme a cláusula 6.2 do seu contrato revisado. Ryan se levantou de forma abrupta, quase derrubando a mesa. Você não tem esse direito, esta é a minha empresa. Ian nem se moveu. Era a sua avaliação de desempenho. Esta ainda é a minha empresa. Antes que Ryan pudesse reagir, a porta se abriu. 2 seguranças entraram, sem pressa, sem agressividade, apenas profissionais, como se tivessem sido convocados para um serviço agendado. Olharam para Ian, que fez apenas um discreto aceno. A boca de Ryan se mexeu, mas nenhum som saiu. Ele buscava apoio, um olhar, um gesto, qualquer sinal de solidariedade. Mas ninguém o encarou. Nenhum movimento, nenhum olhar. O mesmo grupo de executivos que comemorara quando substituíram Ian, agora observava a mesa, mãos cruzadas, como alunos aguardando a chamada. Vou contestar isso, murmurou Ryan.
enquanto os guardas se aproximavam. Você vai ver. Deveria, respondeu Ian com tranquilidade. Isso dará tempo para a nova liderança organizar a bagunça que você deixou. Um dos seguranças abriu a porta. Ryan não se moveu. Por um instante, parecia prestes a explodir, a iniciar mais um daqueles discursos sobre visão e alinhamento, que tanto gostava. Mas nada aconteceu. Nenhuma palavra. Saiu da sala do mesmo jeito que Ian saíra um dia. Só que desta vez, ninguém o aplaudiu, ninguém se levantou, ninguém o seguiu com um olhar. Ian observou-o atravessar o corredor e voltou-se para a mesa. Com efeito imediato, disse, estou nomeando a nova liderança interina. Colocou uma pasta fina sobre a superfície polida. Karen Delaney será a CEO durante a transição. Ela conhece os sistemas operacionais melhor que qualquer pessoa nesta sala. Trabalhou comigo por 10 anos. Foi ela quem manteve tudo funcionando enquanto vocês estavam ocupados em reuniões externas. Um murmúrio percorreu rapidamente o ambiente. Karen? Do armazém? Comentou alguém em voz baixa. Ian não sorriu, mas os olhos dele diziam tudo. É hora de reconstruir de dentro para fora. Não esperou aplausos. Nenhum viria. Apenas o silêncio atônico e o som distante de uma cadeira girando lentamente na cabeceira da mesa. O escritório continuava o mesmo. Paredes de vidro, suculentas cuidadosamente escolhidas, paleta azul oceano e bege planejada pela equipe de design. Mas algo havia mudado. O ar parecia mais leve. Sentia-se nos corredores, na forma como as pessoas pararam de falar em siglas, na maneira como as conversas no Slack diminuíram e os e-mails ficaram mais diretos. Ian nunca mais voltou ao antigo escritório, nem se sentou na cabeceira de mesa alguma. Trabalhou silenciosamente em uma pequena sala próxima ao elevador de carga, um antigo depósito transformado em estação de trabalho. Sem crachá, sem título, apenas um laptop, uma pilha de relatórios e uma rotação de chefes de departamento que iam até ele para explicar o que estava quebrado e o que precisava ser corrigido. Ele não gritava, não microgerenciava, apenas fazia repetidamente as mesmas 3 perguntas. O que é necessário para acertar? O que o último gestor ignorou? O que ainda não percebi? E isso bastava. Semanas depois, o orçamento de marketing para influenciadores foi reduzido em 70%, sem e-mails, sem memorandos, apenas um convite de calendário que desapareceu durante a noite. O cargo de diretor de experiência de identidade de marca foi eliminado, substituído por Trey, ex-supervisor de logística que havia economizado uma quantia considerável no ano anterior ao redirecionar fornecedores de embalagens durante uma crise de suprimentos. Trey não usava terno e ninguém se importava. Karen Delaney, agora CEO interina, administrava a empresa com eficiência. Reuniões semanais de operações, inspeções no chão de fábrica e um convite fixo em sua agenda. Pergunte-me qualquer coisa. Quartas-feiras no armazém, 11 horas. Os funcionários comentavam entre si. E eu nunca levantava a voz, nunca precisou. Você sente, não sente? Tá tudo funcionando de novo, dizia um funcionário ao outro. Não houve comunicados de imprensa nem relançamentos de marca, apenas o zumbido constante de competência retornando. Pagamentos a fornecedores se estabilizaram, retenção de pessoal aumentou. 3 grandes clientes que cogitavam sair renovaram contratos sem insistência. Um deles escreveu na carta de renovação: "É bom ver que os adultos voltaram a comandar." A mídia só percebeu semanas depois. Um blog de tecnologia publicou uma manchete discreta: "Correção estratégica de investidores antigos devolve a Silvertree ao seu núcleo." Sem sensacionalismo, sem exageros, apenas 4 parágrafos claros e respeitosos. A foto não era de Ian, mas do armazém original, ainda em construção, coberto de poeira em andaimes. Naquela noite, Ian recebeu um e-mail curto, uma linha, sem assunto. Que bom que você manteve a essência intacta. Assinado, Evan. Evan Hoare,
o cofundador, a única outra pessoa que sabia onde estavam os alicerces e segredos da empresa. Ian não respondeu. Apenas observou a tela por alguns segundos. Depois abriu o estatuto da companhia e acrescentou uma cláusula às diretrizes de governança. A partir deste momento, qualquer CEO em exercício deverá se reunir pessoalmente com a equipe operacional principal uma vez por mês, sem delegação, sem procuração. Uma cadeira será reservada, sem exceções. Não anunciou, não compartilhou em reunião geral, apenas protocolou. Não era vingança nem comemoração, era restauração. Um passo de cada vez. A nova sala de reuniões era elegante, latão escovado, vidro fosco, mesa longa o suficiente para parecer cenário de filme de espionagem. Mas o clima era diferente, mais calmo, mais sólido. Karen agora era CEO efetiva. Crachá e tom de voz deixavam isso claro. Sem jargões, sem teatralidade. Apenas firmeza ao apresentar aos investidores resultados que não precisavam de maquiagem. Margens em alta, retenção sólida, disputas com fornecedores resolvidas, previsões ancoradas na realidade. Ian permanecia sentado em silêncio na outra ponta da mesa. Não no comando, apenas presente. Karen olhou para ele ao final da reunião. Ele retribuiu com um discreto aceno. Quando os números foram apresentados e os investidores reagiram com aprovação contida, Ian se levantou, não para discursar, mas apenas para dizer uma frase. Não se trata de mim, afirmou, olhando ao redor. Nunca se tratou e nem deve se tratar. A voz era calma, mas firme o suficiente para que todos se inclinassem levemente. Trata-se de lembrar quem mantém as luzes acesas, continuou. Não os logotipos, nem slogans, mas as pessoas que sabem consertar o circuito quando ele queima. Ele se virou, tirou uma pequena moldura da pasta, caminhou até a parede e a pendurou ao lado do anúncio emoldurado do IPO e do recorte da série D. Era uma foto antiga, levemente desbotada. 5 pessoas diante de um galpão inacabado, usando moletons e botas de bico de aço, sorrisos genuínos. A equipe original, da época em que Silvertree significava mais do que sinergia escalável, ou canecas personalizadas. Ninguém disse nada. Ian observou o ambiente uma última vez, sem orgulho, sem tristeza, apenas a serenidade de quem cumpriu seu dever. Antes de sair, murmurou quase para si mesmo. Podem demitir os silenciosos se quiserem, mas lembrem-se de conferir a titularidade. Não esperou aplausos. Não precisava. A porta se fechou suavemente atrás dele. Karen endireitou-se. A sala retomou o foco. A empresa seguiria em frente, com memória, com raízes. Lá fora, Ian caminhava pelo corredor, passando pela parede dos fundadores, pelo slogan engravado no vidro, pela mesma recepção onde meses anteriores tentaram apagá-lo. Seu último pensamento foi tão silencioso quanto o ar que o acompanhava. Tentaram apagar um nome. Eu apaguei um regime. Bom, o episódio mostra que o verdadeiro poder nem sempre é visível. Ian Merrill não precisava de títulos, aplausos ou reconhecimento para construir sua influência. Ele entendeu que liderança e responsabilidade são exercidas silenciosamente, com estratégia, disciplina e paciência, enquanto outros buscam a aparência de competência. A história nos lembra que subestimar alguém com experiência e conhecimento profundo pode ser um erro fatal, e que o valor real de uma pessoa ou de um profissional não está no que é visto imediatamente, mas no impacto que causa quando ninguém está observando. Ian nos ensina que legado, memória e ação consistente falam mais alto que performatividade ou modismos corporativos. A lição central é sobre a importância da visão estratégica e da paciência na construção de autoridade e legado. Ian construiu sua posição ao longo de décadas, investindo discretamente, acumulando controle e mantendo a empresa funcional, mesmo sendo ignorado ou desvalorizado. Ele prova que agir com ética, foco e persistência supera a impulsividade de decisões superficiais.
Além disso, destaca que conhecimento profundo do funcionamento real de uma organização é mais valioso do que títulos ou aparência de poder. A lição é clara. Entenda o sistema, seja resiliente, e mesmo nos bastidores é possível conquistar resultados que transformam a realidade sem precisar de holofotes ou reconhecimento imediato. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Ryan, o que faria ao descobrir que 83,2% da empresa estava sob controle de Ian? Qual decisão silenciosa de Ian você considera a mais estratégica? Acumular ações discretamente ou restaurar a liderança sem alarde? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se surpreendeu com a história de Ian Merrill, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas reviravoltas corporativas incríveis.